Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ordem que existe para ensinar phonics, para ensinar os fonemas em inglês. O nosso primeiro tópico, a primeira coisa que a gente vai ensinar, que são as palavras CVC, Consonant, Vowel, Consonant, ok? E a gente vai ensinar o alfabeto dessa forma aqui, ó. Esse aqui são grupinhos de letras, ok? Que vão ser apresentados juntos, ok? Digamos assim, juntos num espaço de 1 ou 2 semanas. Aí, em 1 ou 2 semanas, cada um desses grupinhos aqui, ó, ele vai ser apresentado para a criança. E aí, eu tenho até vídeo sobre isso no canal. Acho que eu tenho uma aula que eu fiz com o meu filho, com esse primeiro grupo aqui, né? E aí, vocês vão ensinando os sons das letras, né? Normalmente a gente começa com as letras maiúsculas, mas aí depende muito das crianças, né? Você pode começar com a maiúscula e logo depois ver que ela já reconhece bem as letras, pode colocar as minúsculas também. E aí vocês vão brincar justamente com isso, com o som que as letras fazem e com a forma que elas têm. Então, aqui não existe um tempo fixo para isso, né? Depende, claro, de cada criança e também da idade que ela tem. Se for uma criança mais novinha, de 5 anos, pode ser que ela demore um pouco mais. E uma criança mais velha, pode ser também que ela tenha um domínio mais rápido disso. Até porque uma criança mais velha talvez faça essa correlação com o português. Então, aqui, ó. S-A-T-I-P-N, né? Então, aqui, quais são os sons dela? S, A, T, E, P. A gente vai ensinar algumas palavras por fazer a junção delas, né? Então, que a gente chama de blending. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa letra que se chama A. Depois, então, juntas, elas fazem at. Se a gente tirar o A e colocar o I, vamos ficar it, ok? E aí, se a gente colocar depois o N aqui, como é que fica? Knit, ok? E aí, a gente vai trocando essas palavras, formando palavras novas dentro desse conjunto. Então, aí a gente pode formar at, podemos formar N, podemos formar it, and, sat, se já quiser começar a fazer, né? Porque no início vão ser palavras de duas letras, mas depois a gente já começa a colocar, ó, aqui nesse at, já vira sat, porque você já coloca um S aqui na frente. Então, a gente vai mexer com a ordem dessas letras a fim de formar novas palavras de 2 letras e depois palavras de 3 letras, sendo CVC, Consonant, Vowel, Consonant. Existe na internet um conjunto de musiquinhas, que são musiquinhas ritmadas, que é chamado de Jolly Phonics, que é muito legal para quem está ensinando as crianças. Vocês podem procurar no YouTube sobre o Jolly Phonics. E isso pode ajudar vocês nesse processo, ok? Porque ela vai ter musiquinhas com ritmos para cada um desses sons. Depois que a gente completar a primeira fase, que é o CVC, Consonant, Vowel, Consonant, a gente vai para a segunda parte, que vai ser o CVCI, que é o Magic E, ok? São as palavras que terminam com a letra E, mas que elas não têm som. O som da letra E não existe. Como, por exemplo, na palavra like, ou como na palavra fine. Ok? São palavras que têm essa CVC, aqui, tem CVC, e terminam com a letra E. E esse E aqui, na verdade, ele não faz som nenhum, né? Chamado de Magic E. Ele faz com que essa letrinha aqui, ó, ela tenha um som longo. Então, por isso que ela fala o próprio nome. É o like
and fine. Depois que foi ensinada essa segunda parte, aqui você tem que ensinar toda essa questão, né? Nós temos vídeo também do Magic E no canal, e vocês podem pegar outras palavras lá e alguma base para ensinar sobre o Magic E. Depois disso, nós vamos para o CVCC, que são Consonant, Vowel, Consonant, Consonant, que vão ser aquelas palavras que terminam com duas consoantes no final. Como, por exemplo, a palavra back. Nós temos vídeo também no canal falando sobre o som do C e do K juntos, ok? Ou, por exemplo, aqui, ó, quando a palavra é mass, que tem dois S no final. Também temos vídeo aqui no canal falando sobre isso. É aquele vídeo que fala sobre a regra do floss, ok? Que são as palavras que terminam com cada uma daquelas letrinhas da palavra floss, vai ter a última letra repetida, ok? Então, aqui, ó, vocês também podem ensinar com essa regrinha do floss, tá? Então, esse aqui é o número 3. A quarta etapa vai ser com beginning blends. Os beginning blends são quando temos duas consoantes, cada uma com a sua voz, ok? Por exemplo, aqui na palavra skate ou snack, ok? Então, aqui, ó, o S continua com a sua voz, né? Continua com o seu som. O N continua com o seu som também, aqui também como o S e o K, ok? Mas eles estão juntos para formar aqui essa palavra. Então, snack ou skate, ok? Então, são duas consoantes juntas e cada uma ainda mantém o seu som original, ok? Então, essa é a quarta etapa, que são os beginning blends. Agora, a quinta etapa vão ser os dígrafos. Os dígrafos, diferente dos beginning blends, por exemplo, vão ser quando duas letras juntas fazem apenas um som. E aí nós temos, por exemplo, as palavras com TH, o that, aqui, ó, T e o H faz apenas um som, that. Ou como, por exemplo, a gente tem chess, que é o C e o H junto, mas que aí também eles fazem um outro som quando eles estão juntos. Chess. A nossa sexta etapa é com bossy R, que são aquelas palavras que tem, né, uma vogal, a letra R. Aqui nós temos A, R, E, R, I, R, O, R e U, R. Sendo que, quando nós temos com E, R, I, R e U, R, a gente vai ler da mesma forma. Então, ok? Então, aqui a gente pode falar her, que é dela, circle, sir, ok? Ou a palavra aqui, ó, sir, or circle, her, tem o mesmo som. Essa parte aqui, ó, tem o mesmo som. E aqui com o R, por exemplo, curb, também tem o mesmo som. Her, circle, sir, curb, tem o mesmo som, ok? Então, esse aqui é o bossy R. As vogais, quando as vogais E, I e U, quando estiverem junto do R, vão ter o mesmo som. Que vai ser diferente, né? Por exemplo, com car, aí a gente já ouve o som da letra A, car, e com or, aqui no for, por exemplo, também é diferente, né? Então, car e o for, eles são diferentes do resto. Esse e esse vão ter o mesmo som, E a nossa última etapa aqui é com vowel team. E esse vowel team, ele é bem extenso, né? São quando letras ficam juntas e elas vão ter um som de vogal, ok? Por exemplo, aqui, nós temos vídeo também sobre alguns vowel teams, não temos completo, mas eu posso fazer depois, sobre os vowel teams. Por exemplo, a palavra mesmo team, ela tem
um vowel team, né? Isso aqui são duas vogais juntas, ok? Que só essa primeira aqui vai ter o som, a segunda não tem som, e aí a gente fala team. Você vê que são duas vogais juntas, mas só tem um som de vogal, ok? Então, team, team. A gente só ouve o som de uma vogal. Aqui na palavra male, ok? É a mesma coisa, nós temos duas vogais juntas e a gente só ouve o som de uma vogal. Male, male, ok? Que é o som aqui, ó. Nesse caso, a gente não ouve o som do A, do I, a gente ouve o som longo da letra A, que é A. Male, male, ok? E aí, então, o que eu quero dizer é que esse processo é extenso. A gente vai ter muita coisa para abordar aqui, mas essa aqui é a ordem de se ensinar, que é uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem aqui no canal. Qual é a ordem que a gente ensina uma criança a ler em inglês, ok? Então, vai ser essa aí a ordem.